Irmãos, existem momentos em nossas vidas em que nós nos encontramos rodeados pelo desespero, em que o desânimo nos atormenta, em que parece que a vida inteira perdeu o brilho. Seja uma demissão, seja a perda de um ente querido, a falência de um empreendimento. Quando sofremos ataques como esse do mundo, ficamos como que desnorteados, ficamos como que desbarateados. Mas aquele que teme a Deus sabe que é em Deus que ele pode encontrar, depositar toda a sua confiança. Este é o ano em que celebramos 500 anos da Reforma. E, interessantemente, o Brasil tem inúmeras ligações com os reformados do século XVI. Por exemplo, o primeiro hino cantado da Reforma Protestante aqui em terras americanas foi cantado no Brasil, provavelmente lá pelo ano de 1553, 1554. Como assim? É porque nessa época havia um viajante alemão chamado Hans Staden, que veio aqui para o Brasil. Na realidade, ele estava indo com uma outra missão, mas o seu navio naufragou aqui, perto de São Vicente. Então ele foi levado pelos portugueses até Bertioga, onde havia um forte. Só que nessa época os portugueses lutavam muito forte contra alguns índios que viviam nas costas do Brasil, chamado Tupinambás. E os índios odiavam os portugueses. Eles atacaram então esse forte e levaram algumas pessoas cativas, entre eles este alemão, Hans Staden. E no meio dos índios ele sofreu inúmeras coisas. Era uma tribo que tinha hábitos diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. Realmente era uma tribo de índios canibais. Ele viu um a um os seus companheiros serem cozinhados e ele sendo espezinhado pelos índios, sendo atormentado, sendo chamado de "a nossa comida vem aí", pulando. E por vários meses ele sofreu com essa perseguição dos índios. Mas ele, no meio desse tormento, ele escreveu assim: estando nesta grande aflição, pensava no que nunca tinha cogitado nesse vale de lágrimas onde vivemos. Com os olhos banhados em pranto, comecei a cantar do fundo do meu coração o salmo: a ti imploro, meu Deus, no meio do meu pesar. E assim por diante. Esse claramente é o Salmo 130, metrificado por Martinho Lutero, que ele cantou no meio dos índios. Então, a abertura do nosso Salmo 130 nos mostra uma grande... como é que eu posso colocar? Um título bem adequado a ele, já que ele demonstra toda essa progressão, desde as profundezas do desânimo, profundezas do amargor da alma, até o alto da confiança em Deus. Então, começa com das profundezas. O título latino desse salmo ficou por conta dessas primeiras palavras, de profundis. Agora, uma coisa interessante, que esse é um dos 15 salmos chamados Cântico de Romagem, ou Cântico de Ascensão, ou ainda Cântico de Escalada. Esses 15 salmos eram tidos pela tradição como que sendo cantados pelo povo de Deus quando subiam até Jerusalém, que ficava num alto. Então, quando o povo se dirigia para Jerusalém, cantava cânticos como este. Também uma coisa interessante desses cânticos de romagem, desses cânticos de ascensão, é que existe uma progressão entre eles. Então, por exemplo, o nosso Salmo 130, ele começa nas profundezas em que o salmista clama ao Senhor, e seguindo com a confiança que o salmista encontra na palavra de Deus, na qual ele tem a sua confiança, ele anseia de maneira contínua com relação ao auxílio de Deus, até que ele mesmo testemunha a todo o seu povo em Israel que é em Deus em quem eles devem confiar. E com relação ao contexto do Salmo, acho que a gente não precisa falar muito mais com relação a isso, mas é importante nós falarmos algumas coisas. Primeiro, que Martinho Lutero amava esse Salmo. Ele chamava ele como um dos salmos paulinos, que falavam da oferta de perdão pela graça de Deus.
não dependente das obras humanas. E, de fato, esse salmo também é tido como um dos salmos penitenciais, um dos salmos que falam sobre o amargor daquele que está diante de Deus como pecador. Só que, ao contrário de outros desses salmos penitenciais, ele leva o leitor, o ouvinte, a um estado de graça, a um estado de esperança. Importante também, com relação ao contexto, a gente ter o seguinte: o Dr. Palmer Robertson ensina que existe um certo fluxo nos Salmos, cujos grandes temas revelam uma progressão estruturada do pensamento do saltério. E essa progressão serve ao propósito de Deus revelar-se na história da redenção, através de sua palavra, de maneira organizada. E ele propõe, na sua obra, que cada um dos livros do livro de Salmos tem um tema dominante. Então, o primeiro livro teria o tema de confrontação, o segundo livro, de comunicação, o terceiro livro, de devastação, o quarto livro, de maturação, e o quinto livro, consumação. E o nosso Salmo 130 se encontra nesse quinto livro. Então, com esse tema de maturação, de consumação, nós temos essa ideia de que existe um convite às pessoas de todas as nações e a toda a obra da criação a oferecer louvor contínuo ao Deus da aliança com o sonoro aleluia. Então, tendo essas ideias como contexto básico por trás desse salmo, nos adentremos no texto dele. Então, começamos com a expressão das profundezas, após o título de Cântico de Romagem. E interessante que todas as vezes em que aparece essa expressão das profundezas no Antigo Testamento, essa expressão está ligada a águas, a profundezas das águas, que eram tido como local de mistério, local de destruição pelos judeus. Então, a profundeza não é para os hebreus um fator positivo, como é para nós. Os hebreus relacionavam as profundezas com aquilo que era inacessível, com aquilo que é incompreensível, inescrutável, com as profundezas do oceano, com as profundezas da terra, com a própria expressão que aparece várias vezes no Salmo, o Sheol, local dos mortos. Então, o Salmo parte dessa situação que é totalmente desesperada. Então, imaginemos os irmãos, quando o salmista coloca das profundezas, que a imagem que ele tinha era de alguém que estava naufragando, com a nau em que ele estava afundando no mar, e ele afundando junto. Então, embora esse salmo não mencione água, a gente deve imaginar, quando ele usa das profundezas, esse cenário, em que você está totalmente rodeado por águas, desesperado. E, assim, nesse contexto, as profundezas sugerem desespero, um mar de problemas que engolfa o salmista. E, logicamente, quando lemos o Salmo como um todo, vimos que existe uma palavra que se repete 2 vezes, mostrando que tipo de profundezas ele estava se referindo. São as iniquidades. No meio das profundezas da iniquidade, o salmista clama a Deus. Iniquidade nada mais é do que um sinônimo para pecado. Assim, irmãos, a gente tem bem claro que o salmista se encontra rodeado no desespero do pecado. E nós sabemos que nossa vida, como aqueles que foram salvos por Cristo, nossa vida foi tirada do pecado. Só que nós ainda carregamos esse hábito de pecar. Ainda temos em nós essa pecaminosidade. Então, temos que ter bem claro isso, que nós não somos melhores do que outras pessoas. Nós somos simplesmente pecadores. E é importante que a gente veja, especialmente quando lemos um salmo como este, que temos que ter essa awareness of sin, essa clareza com relação ao pecado em nossas vidas. Então, vivemos nossas vidas como se o pecado não existisse, quando não é verdade. Nossas vidas, infelizmente, ainda estão permeadas pelo hábito do pecado.
Então, é importante que tenhamos isso em mente. Nós somos pecadores, arrependidos sim, mas pecadores que vivem a vida buscando se adequar às exigências da lei de Deus. E saibamos, irmãos, que qualquer transgressão à lei de Deus é pecado. Qualquer não conformidade com a lei de Deus é igualmente pecado. Então, não é só falar, mas eu não faço nada de errado. Se nós deixamos de fazer aquilo que Deus exige que façamos, pecamos. E é com relação a esse desespero do pecado que o salmista clama a Deus. No meio do pecado, ele clama ao Senhor. E assim nós sabemos também que quando nós estamos em pecado, irmãos, não devemos nos esconder, devemos buscar a Deus. Porque Deus é rico em misericórdia. Então, saibamos que definitivamente temos que ter esperança no Deus Redentor, mesmo quando estamos nas profundezas do pecado. Esse é o primeiro tópico que temos no nosso salmo. Então, progredindo. Nesse salmo, é interessante que nós não temos um pedido de ajuda. Nós temos, sim, implícitos uma confissão de pecados e um pedido de perdão, que são os versículos 3 e 4. A situação desesperadora do salmista pode ser percebida pela expressão que nós já referimos, das profundezas, pela questão apresentada. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então, é preciso que nós saibamos que nosso Deus é um Deus santo e que nós, como a famosa pregação, somos pecadores nas mãos de Deus irado. Um Deus que não tolera pecado, um Deus que não tolera que estejamos ignorando Ele, um Deus que não tolera que nós estejamos desprezando Ele. No entanto, é um Deus que igualmente é rico em misericórdias, um Deus que igualmente é poderoso para perdoar. E saibamos, irmãos, que no Antigo Testamento presumia-se que o sofrimento vinha por conta do pecado. Assim, o salmista, mesmo com o seu pecado, mesmo com o sofrimento que ele estava recebendo e na concepção dele, justamente pelo seu pecado, ele encontra conforto quando ele lembra qual o Deus em que ele confia, o caráter do Deus em que ele cria. Então essa pergunta do versículo 3, que se refere a esse triste estado de pecado, triste estado dessa situação em que ele se encontra, naturalmente demandava uma resposta negativa. Então, se o Senhor observa iniquidades, quem subsistirá? Ninguém subsiste, ninguém resiste, ninguém aguenta. No entanto, temos no versículo 4 uma situação totalmente diversa. E no versículo 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então temos interessantemente aqui uma confissão de pecados de maneira indireta, evidenciando o motivo da súplica. Ele clama das profundezas porque estava necessitado de Deus. E se não fosse Deus, aquele a quem nós adoramos, Deus rico de misericórdias, não existiria perdão. Mas nosso Deus, o Deus das Escrituras, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, é rico de misericórdias. E nele, irmãos, podemos confiar, porque sua graça nos basta, e apenas sua graça. E pelo esse versículo 4, nós vemos bem claro que não existe valor em nós para que Deus nos salve. A graça de Deus é, como a palavra diz, dada de graça para nós. Nos é oferecida a graça de Deus, o perdão dele, sem que nós façamos coisa alguma. Pelo contrário, Deus dá o perdão para que nós temamos a Ele. Mas aí alguém poderia perguntar, mas não está um pouco estranho esse versículo? Não seria mais natural se falasse, contigo está o perdão para que te amem? Pois é, mas quando nos referimos a Deus, o amor está ligado ao temor, porque nós tememos a Deus porque Ele é poderoso e nós somos pecadores.
Porque o nosso lugar, se Deus fosse exercer sua justiça de maneira estrita, não era junto de Deus. O nosso lugar era no fundo, nas profundezas do inferno. Mas Deus é rico de misericórdias, Deus é rico em perdão, e Ele perdoa os pecadores que se arrependem e se juntam a Ele. Então, irmãos, tenhamos também em nossas vidas essa noção de que temos esperança no Deus Redentor, porque nele há perdão para o pecado. E essa é a segunda ideia que nós temos no nosso salmo de hoje. Seguindo nos versículos 5 e 6, temos uma expressão de confiança em Deus. E interessante que o salmista estava falando sempre em primeira pessoa. Então, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, necessito de Ti. Mas aqui temos a terceira pessoa. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, espero na Sua palavra. No versículo 6, a terceira pessoa. De maneira que nós saímos de uma oração, passando para uma proclamação feita como testemunho da fé. Então, o salmista declara que confia e espera em Deus. Dos versos 1 a 4, temos a referência ao Senhor sempre na segunda pessoa do plural. Nos versículos 5 a 8, a outro interlocutor, Israel. Então, temos aqui, irmãos, que o salmista não só confia em que o perdão está em Deus, mas sim que ele aguarda de maneira ansiosa em Deus, porque ele ouviu Sua palavra, porque ele meditou Sua palavra. Ele conhece a Deus pelo que Deus se revela nas Suas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, como temos hoje. O salmista, claro, só tinha o Antigo Testamento, um conhecimento parcial de Deus, mas suficiente já para que ele soubesse que apenas em Deus ele poderia encontrar a salvação. E assim ele ansiava de maneira angustiante por Deus. Ele queria que Deus se manifestasse poderosamente em sua vida, livrando ele das profundezas do pecado. E no versículo 6, temos essa figura dos guardas que vigiam à noite. Nós temos essa situação de insegurança em nossa cidade também. Então sabemos bem como, podemos imaginar bem, pelo menos, a figura de um vigia noturno. E o que o vigia noturno mais espera é que chegue a manhã seguinte sem problemas. No entanto, ele não pode relaxar, não pode dormitar, não pode ficar cochilando, porque o vigia noturno está justamente para o caso de, se acontecer alguma coisa, ele acudir. Então, é importante que tenhamos isso, né? Essa tensão, pronto para reagir, mas aguardando a misericórdia de nosso Deus. E essa repetição, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, nos dando a ideia desse marasmo do guarda que espera amanhã romper e ainda assim não chega, e esperando que nada aconteça durante sua vigília. E por outro lado, essa tensão de que, se acontecer algo, tem que estar pronto para reagir. Então, irmãos, temos também nesses versículos 5 e 6, essa noção de que temos que ter esperança em Deus quando esperamos na Sua palavra, quando ansiamos pelo Senhor ardentemente. É interessante que o salmista não está apenas ansiando pela salvação de Deus, ele anseia pelo Senhor, Ele mesmo. Minha alma anseia pelo Senhor. E indo para os últimos 2 versículos do nosso salmo, nós temos essa situação de que esse salmo pressupõe que a resposta positiva de Deus veio. E, de fato, a reação do salmista é de testemunhar para toda a sua nação, para todo Israel, de que em Deus existe a salvação, em Deus há misericórdia. Então, ele sai de uma situação desesperadora, em que ele sabe que só em Deus ele pode encontrar salvação. Ele experimenta isso,
que Deus é aquele que salva, Deus é aquele que perdoa, Deus é aquele que redime o pecador. E ele aprende isso na palavra de Deus, confiando, aguardando em Deus de maneira confiante. Assim ele proclama para a sua nação, proclama para Israel: espere você, Israel, espere você, Brasil, trazendo para os nossos dias no Senhor, pois apenas nele existe misericórdia, pois apenas nele existe abundante redenção. Então, irmãos, nós saímos de uma situação em que o salmista estava em pecado e subimos toda a escada, desde o desespero até o testemunho da palavra de Deus. Eu fico imaginando o povo de Deus, o Antigo Testamento, subindo para Israel, cantando esse salmo. Devia ser uma coisa maravilhosa, chegando lá próximo aos montes que rodeiam Jerusalém, e tendo a certeza, em Deus temos a copiosa redenção, temos toda a salvação. E o salmista termina com essa profunda promessa: ele redimirá Israel de todos os seus pecados. Então, irmãos, saibamos, a misericórdia é o atributo de Deus mais referido nos Salmos, especialmente nos Salmos de Lamentos. É esse amor pactual de Deus que firma o vínculo entre o Senhor e o seu povo. E por isso que aquele que crê em Deus deposita toda a sua confiança quando se encontra em dificuldades. Então, saibamos, irmãos, que podemos compreender essa salvação de Deus, essa promessa de Deus com relação à misericórdia, com relação à redenção, pelo que a Bíblia nos revela. E nós que somos povo do Novo Testamento, conhecemos muito bem como ele realiza esta misericórdia, essa redenção. Ele envia o seu próprio Filho unigênito para que assumisse todo o preço de nosso pecado. Então, irmãos, saibamos nós hoje que Jesus Cristo, nosso Senhor, já pagou o preço de nosso pecado. Somos pecadores, sim, mas embora carreguemos o hábito de pecar, o preço do nosso pecado já foi pago. Não queiramos colocar nosso Senhor Jesus Cristo uma segunda vez na cruz. Fomos salvos do nosso pecado? Pois bem, deixemos de pecar. Confiemos em Deus e entreguemos toda a nossa vida a Ele. E saibamos que essa salvação de Deus não é apenas uma promessa. Essa salvação já foi efetivada em nossas vidas, irmãos. Efetivadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Efetivadas pela sua morte e ressurreição. Efetivadas quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor em nossas vidas. E que Ele é o nosso Salvador. Que Ele é o nosso único Senhor. E assim nós temos acesso às misericórdias sem fim de Deus. E libertos pelo seu poder. Então, reconheçamos, irmãos, que mesmo que estejamos nas profundezas, nosso Deus tem poder para nos salvar. Concluindo aqui a palavra, nosso navegador Hans Staden, ele foi capturado no meio de outros colonos e por pouco não terminou vítima de um ritual de canibalismo, uma vez que os índios pensaram que ele era português, povo que eles odiavam. Após esclarecer sua identidade, ele foi finalmente liberto dos índios, após 9 meses sofrendo ameaças constantes. E o tempo todo ele dava testemunho sobre o seu Deus. Os índios pediam que ele intercedesse junto a Deus para algumas situações, como chuva que estava ocorrendo, como quando estavam enfrentando seus inimigos, ele orava e Deus respondia. E assim Deus preservou sua vida para que ele desse testemunho com relação a ele para esses índios brasileiros, tupinambás, e voltasse para sua terra e deixasse registrado suas 2 viagens à terra do Brasil. E saibamos, irmãos,
que esse salmo nos leva à esperança no Deus Redentor, mesmo quando estamos nas profundezas do pecado, pois apenas nele, em Deus, existe perdão para o pecado, perdão para aquele que espera no Senhor, na sua palavra, e perdão para aquele que testemunha acerca da sua misericórdia. E o perdão para o pecado, irmãos, é tornado efetivo em nossas vidas pela cruz de Cristo. É Cristo quem, pela misericórdia de Deus, paga o preço do nosso pecado. É Cristo quem efetiva a palavra da esperança expressa na palavra de Deus. É Cristo quem traz o perdão para nossas vidas. Perdão que inclui o cancelamento da punição do pecado, mas primeiramente significa a restauração do relacionamento com Deus. Assim, perseveremos em fé, porque a misericórdia de Deus está como promessa para todos nós. E a história mostra que Deus anseia por perdoar. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem subsistirá? Mas a resposta é bem clara. Mas é em ti que está o perdão, para que te temam. Então saibamos, irmãos, que a glória do Senhor de Israel é o seu atributo de misericórdia. E esse salmo mostra como aquela oração do coletor de impostos: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Pode se tornar um cântico de confiança, mirando no Deus que molda e remolda a história. Então saibamos, irmãos, que a salvação completamente depende de Deus, e Deus apenas, e de sua graça apenas, não em méritos humanos. E ainda assim, a graça opera de maneira misteriosa no reino espiritual da esperança, de maneira que seu amor que não falha esteja conosco, Senhor. E assim como outros cânticos de confiança, o poeta, o autor desse salmo, faz com que nós deixemos a nossa realidade de lado e miremos apenas o poder salvador do nosso Senhor. Irmãos, e o que devemos fazer com isso? Primeiramente, sigamos o exemplo do salmista. Confessemos nosso pecado a Deus. Abramos nosso coração a Ele contra as profundezas que nos cercam e nos atormentam. Ele conhece já a nossa situação, mas Ele se alegra em conhecer o que acontece conosco. Então confessemos a Deus. Saibamos, irmãos, também que o Senhor é rico em perdão e misericórdia, e que Ele exerce sua graça conosco, mesmo que nós não sejamos dignos. Assim, dependamos da graça de Deus. Esperemos na palavra de Deus. Aprendamos a confiar nele pela sua palavra. Ele se revela através da Bíblia. E assim nós conseguimos conhecer a Deus. Que esse Deus que se revela na palavra seja conosco. E apenas é possível isso se nós confiamos nele. Se nós esperamos nele, se nós nos adequamos àquilo que ele nos ensina pela sua palavra. E por fim, Senhor, irmãos, que nós testemunhemos acerca do que Deus tem feito em nossas vidas. A misericórdia de Deus não é um tesouro que nós guardamos para nós mesmos, e sim algo que nós compartilhamos. E misteriosamente, quanto mais compartilhamos da misericórdia de Deus, daquilo que ele tem feito por nós, mais sua graça se multiplica. Então, entendemos nós quão grande, quão poderoso é o Evangelho. Essa é a maior verdade que nós podemos conhecer, que nós podemos ter. É o maior fato da história. Creiam que nós deixemos nosso pecado para trás, peçamos perdão a Deus e saibamos que teremos esse perdão através de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Que Deus nos ajude. Oremos.